O Conselho Nacional de Justiça aprovou um protocolo de perícia para apurar casos de tortura no sistema prisional. Dados divulgados pela Pastoral Carcerária mostram um forte aumento das denúncias de violações de direitos, principalmente após o início da pandemia de Covid-19. Segundo a Pastoral Carcerária, entre agosto de 2018 e dezembro do ano passado, foram recebidas 234 denúncias de tortura no sistema prisional brasileiro. O número, que se refere a um período de apenas 2 anos, é 33,71% maior que o do último levantamento, feito em 4 anos. Entre 2014 e 2018, foram registrados 175 casos de tortura. Na pandemia, os registros de tortura em unidades prisionais de todo o país se agravaram ainda mais, segundo a Pastoral. De março a outubro do ano passado, foram registradas 90 denúncias de violação de direitos, mais que o dobro do número de casos de 2018. Isso mostra que a tortura está se ampliando, está se ocupando todos os espaços carcerários. Ela é a regra no sistema prisional, faz parte da engrenagem que opera e faz funcionar o sistema carcerário brasileiro. Diante dessa realidade, a Justiça passou a adotar um protocolo de perícia na realização de exames de corpo de delito nos processos suspeitos de tortura. A criação do protocolo de quesitos foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça no dia 27 de agosto. O objetivo é reunir informações sobre essas ocorrências para embasar medidas de combate e prevenção à tortura. E para explicar melhor como vai funcionar esse protocolo, eu converso agora com o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Walter Schwenkener. Seja bem-vindo, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que nos assistem também. Bom, em linhas gerais, o que diz essa resolução? Quais as diretrizes, os procedimentos previstos, secretário? Recentemente, o CNJ aprovou a Resolução 414, uma resolução que procura auxiliar o juiz brasileiro na identificação dos casos de tortura no sistema penitenciário. Vocês sabem que a tortura é um tema muito sério no nosso país, no sistema prisional, desde que começaram a ser feitas as audiências de custódia na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, e se descobriu que havia muito a ser aprimorado em relação ao modo como os presos brasileiros são tratados. E o CNJ tem evoluído nesse enfrentamento, né? A Resolução 414 é mais um passo nesse sentido. De forma muito objetiva e direta, ela traz quesitos, perguntas que o juiz deve fazer ao custodiado, ao preso, para saber se ele sofreu ou se ele está sofrendo algum tipo de tortura. É um texto todo fundamentado no Protocolo de Istambul, da Organização das Nações Unidas, e um texto muito moderno que contribuirá certamente para o enfrentamento desse mal que, infelizmente, ainda assola nosso sistema penitenciário. Secretário, nós sabemos que o nosso sistema prisional hoje, ele precisa lidar com a superlotação, agentes penitenciários que não estão tão preparados quanto deveriam, tem também condições sanitárias super precárias, nós temos todas essas questões que podem ser elencadas como tortura também. Quais os atos que o CNJ considera, por meio dessa resolução, como tortura? O CNJ, ele, na resolução 213 de 2015, que procurou impor a obrigatoriedade de realização de audiência de custódia, ele demonstra alguns exemplos de tortura, como, por exemplo, quando a pessoa custodiada ela for mantida em local não informado, em local secreto, quando os agentes penitenciários eventualmente colocarem um saco na cabeça dela, fizerem asfixia, métodos que não são permitidos pelo nosso ordenamento jurídico, quando a pessoa custodiada não tiver sido apresentada para exame médico, não tiver sido apresentada perante a autoridade judicial, encapuzada, amordaçada, algemada desnecessariamente. E nós sabemos que esses episódios, infelizmente, ainda acontece, e o nosso país, ele não prevê uma pena de tortura para quem comete o ilícito penal. A pena é só e tão somente de privação da liberdade, e uma privação da liberdade
com respeito à dignidade, à integridade física daquele ser humano. É um ser humano que está preso. Portanto, a preocupação da resolução é também a de enumerar situações que podem ser indicativas de uma tortura, né? Quando houver relato das pessoas que acompanharam ali na escolta de que a pessoa foi torturada, a pessoa foi apresentada de maneira vendada, apresentada fora do prazo que deveria ter sido apresentada perante a autoridade judicial. E nós sabemos que a tortura não é só física, não, ela também é psicológica, né? Às vezes o preso ele sofre, né, mentalmente com a ameaça de que vai ser assassinado, que vão entregá-lo a uma facção rival. Isso tudo é tortura e agora nós temos com a Resolução 414 mais uma ferramenta para evitar esse tipo de situação, ou melhor, para facilitar a descoberta e, obviamente, também a punição daqueles que praticarem este tipo de ilícito. Secretário, para a gente finalizar, esse protocolo ele também prevê que os magistrados, por meio do grupo de trabalho, monitoramento do próprio CNJ, eles precisam elaborar um levantamento e também eles vão acompanhar esses casos de tortura. Como é que vai funcionar na prática? O CNJ tem um órgão dentro dele chamado DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Nos estados existem os GMFs, então nós temos capilaridade em cada estado para receber informações sobre tortura e há uma articulação muito forte com musculatura consolidada entre o DMF e os GMFs, com o objetivo de identificar os casos de tortura e fazer os encaminhamentos necessários. Portanto, o CNJ está a postos, junto com os magistrados que atuam na ponta, nos GMFs locais, para tomar conhecimento dos casos de tortura e fazer os encaminhamentos ao Ministério Público, à polícia, enfim, para que isso reduza no nosso país, para que a tortura seja vista apenas pelo retrovisor e que nós não tenhamos mais exemplos de tortura no nosso país. E o que o senhor colocou agora no final é muito importante também, né? O envolvimento de todos os atores envolvidos, porque o judiciário sozinho não consegue avançar, precisa desse apoio. Secretário, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde e até a próxima. Obrigado e eu que agradeço.